E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Voltamos para mais uma aula no Arte Brasileira na Prática. Gente, lembrando que essa aula é sempre para a gente começar a pensar criticamente, por exemplo, sobre a arte. Como é que a gente pode expressar não só, né, nossa felicidade na arte, a gente pode expressar coisas muito bonitas, né? Mas como a gente também, arte é para isso, é para fazer protesto, é para pensar criticamente, é para refletir, né, sobre o que a gente acha na sociedade, o que a gente acha que está acontecendo no mundo através da arte, né? Então, só para lembrar que habilidades que a gente trabalha nessa aula, a gente trabalha principalmente fazer a crítica através da comunicação, né? Para vocês expandirem, né? Para vocês expandirem na mente de vocês, como é que a gente pode fazer crítica? Que crítica nem sempre, né, é texto, nem sempre, né, é fazer uma redação, né? A gente pode também, né, mostrar, né, com o nosso corpo, né, ou com o nosso desenho, ou de outras milhares de maneiras, como o ser humano consegue fazer essa crítica, né, social. Bom, para essa semana, né, a gente vai falar mais sobre mais um artista, eu vou apresentar mais um artista para vocês, para mostrar também que não, a gente tem que também dar valor à nossa arte brasileira, né? Não é só a arte lá fora que domina o mundo, não. Tem vários artistas brasileiros, como eu já apontei aqui nas aulas, que fazem fama lá fora também, que são reconhecidos lá fora, e que a arte, gente, está em todos os lugares, né? A arte não vem só lá de cima, né? No Monte Olimpo, de um lugar que a gente não alcança, né? A arte também não é qualquer coisa, né? Mas é a arte, toda coisa que faz a gente pensar, ou faz a gente ter sensações sobre isso, né? Então, os, o artista dessa semana, o Paulo Lisca, ele tem tudo a ver com isso, tá? Porque o trabalho dele é principalmente com a arte, com as pessoas mesmo, né? As pessoas vão representar a arte dele. Vou passar para vocês mais uma vez, né? Esse materialzinho, né? Que eu coloquei, uma pequena biografia do artista e depois fazer a proposta de atividade dessa semana. Bora lá, galera? Bom, nós estamos já nessa semana aqui, né? Na semana 6, né? O pessoal do oitavo CIB. Bom, esse é o Paulo Brunski, gente, dessa semana. O Paulo Brunski, ele tem um pouco de diferente, né? Um pouco de meio cara de louco, né? Bem tipo artista mesmo, aquele artista que a gente fala, gente, tem sempre aquele artista com cara de intelectual. Ou pode ser, né? Ou pode meter o louco mesmo, pode ser que nem o Paulo Brunski, né? O Paulo Brunski, gente, nasceu, né, em Pernambuco, de Recife, ele nasceu em 49, tá vivinho da Silva, tá por aí fazendo a arte dele ainda, fazendo ainda a arte de protesto, que ele chama, tá? Eu adoro essa foto dele, acho que é um ótimo jeito dele se expressar quem ele é, né? No tempo em que ele não se fazia, né, não fazia selfie como a gente faz hoje, né? Tanto é um jeito de identificar por ele mesmo, olha como eu sou. Bom, o Brunski, ele é um artista focado na multimídia, então, por isso que eu falei para vocês, ele vai fazer muito trabalho com o corpo, muito trabalho com fotografia. Ele é um dos principais artistas no Brasil que faz arte postal. Mas, meu Deus, o que é uma arte postal? Por muitos anos, o Paulo Brunski, ele tem se comunicado com outros artistas no mundo inteiro através de cartões postais, em que ele põe mensagens, poemas, né? Em que ele reflete pensamentos, né, dele, críticas, e ele manda e esses artistas vão devolvendo, ele manda de novo e outros artistas vão colocando. E assim, vai cobrindo de pensamentos entre os artistas no mundo todo, né? Além dos carimbos, né? Além de desenhos que são colocados. É muito legal a arte dele. Bom, não é à toa que o Brusque, né, já tem no sanguinho dele esse caráter de artista, porque os pais do Brusque, ele já eram artista também. O pai dele veio, né, no período, né, lá no período pós, né, Segunda Guerra Mundial, né, no período da Guerra Fria, da Bielorrússia,
que por sinal é comunista. A Bielorrússia é ali do ladinho da Rússia, para vocês não sabem, fica bem do ladinho da Rússia, e era comunista. A mãe dele, né, é atriz de teatro brasileiro, né, já também via nos palcos. Bom, como eu falei para vocês, ele é um dos primeiros artistas de postais, né, ligado ao movimento dadaísmo. Nossa, o que é dadaísmo? Gente, dadaísmo é essa arte aqui, ó. Dadaísmo é um movimento de uma arte em que ela tá na literatura, né? Ela tá na escultura, na poesia. A arte dadaísmo ou chamado de arte dada, é uma arte que é um movimento que começou lá no século XX, bem no começo do século XX, né? Tem algumas coisas do final do XIX, mas são realmente do XX, e que ela tem a característica de tudo que é ilógico. Dada significa o nada. Mas, Dó, como assim nada, né? Nada, gente, é por isso, é que, tipo, se nada é arte, tudo é arte, né? Se nada pode ser artístico, se nada pode ser expressão, nada também pode ser uma expressão, tudo pode ser também. Então, ela é toda uma arte que ela não tem uma lógica, ela não precisa fazer uma referência, ela vem um pouco do surrealismo, né? Que é aquelas coisas, tipo, já viram aqueles relógios derretidos, né? Ela é uma arte que ela é antirracionalista. Ou seja, ela não tem que ser racional mesmo, ela não tem que ter uma ordem, né, uma lógica. Ela não tem que ser, por exemplo, que nem, né, quando as pessoas pintam, né, a natureza, que de certa forma tem uma lógica. Não, o Dada, ele é tudo ilógico, ele não tem nada com nada, sabe? Mas é uma arte normalmente muito feita para protesto, até protestar contra a própria arte. Olha que loucura! Quando às vezes a gente coloca que a arte é um campo somente né, das grandes, das elites, né, daqueles que têm poder, vem, né, a sociedade e mostra que não, que a arte pode também ser do povo, tá? Pode ser da periferia, a arte pode ser, né, da classe média, a arte pode estar em todos os lugares. Então, ela é uma arte de realmente muito improviso, ela é muito irônica, ela vai tirar sarro mesmo, principalmente da própria arte, ela vai tirar sarro daqueles que se mantêm no pedestal. A arte do dadaísmo vem muito contra guerras. Essa aqui é a primeira manifestação Dada contra a Primeira Guerra Mundial. Olha isso. Então, tipo, né, ela mistura nessa imagem aqui, dá para ver que ela mistura fotografias, ela mistura charge, ela mistura desenhos, ela mistura uniformes da Primeira Guerra Mundial, que é uma forma também de protestar. Normalmente os dadaístas, eles, por mais que eles sejam lógicos e parecem loucos, eles não são loucos, eles são, né, têm muito consciência, né, eles são muito pacifistas também. Eles vão criticar a burguesia, os valores do consumismo, do capitalismo, principalmente porque eles vão criticar a elite, né? O dadaísmo sempre foi uma arte contra, né, a elite, uma arte em que somente ricos possam alcançar a arte. Então, ela é muito agressiva, ela é pessimista, ela vê o lado ruim de tudo isso. Um exemplo, né, que são muito famosos pela arte é o poeta romeno Tristan Tzara, que é um dos primeiros dadaístas do mundo, e os escritores brasileiros Manuel Bandeira e Mário de Andrade. Se vocês nunca ouviram falar em Manuel Bandeira e Mário de Andrade, vão ter que procurar saber, porque esses dois, eles são grandes artistas brasileiros e eles marcaram a literatura brasileira. Principalmente porque, por exemplo, Mário de Andrade era aqui de São Paulo, falou muito sobre São Paulo, né, nos anos 20, 30. O mais famoso, acho que dadaísta, artista dadaísta, é esse velhinho aqui, que ele chama Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp fez, né, esse tipo mictório aqui, apresentou esse mictório, né, numa obra e colocou ali, tipo, isso aqui é um mictório, né? Olha pra você ver. Às vezes tem um ilógico, né? Parece que todo mundo faz arte, mas ele era um artista muito famoso. Então, que ele falou: vocês acham que tudo é arte, vocês acham que só a elite faz arte? Então, toma essa, né? Aí, voltando um pouquinho no Brusque. Então, o Brusque, ele tem essa formação, né? Nessa arte que é ilógica, nessa arte que eu falei de crítica.
E ele vai começar a carreira dele como jornalismo. Só que ele começa a carreira dele lá nos anos 60, na ditadura. Agora você imagina esse homem, né? Todo doido, né? Todo ligado a esses movimentos, os pais de protesto. O que ele fazia na época dos anos 60? Ele ia lá e grafitava os muros contra a ditadura. Até que um dia ele foi preso, né? E ficou um tempo preso, foi solto depois, porque não tinham nada contra ele, ele é só um jovem grafitando, né? Deixando mesmo, contra a ditadura. E daí ele continuou mantendo uma arte muito focada, principalmente nos anos 60, 70, contra a ditadura. Então, realmente, a arte dele tem um foco é, político muito grande, muito forte, né, contra todas essas manifestações, tanto que os militares vão fechar algumas exposições dele. Ele vai ser um dos artistas que vão ser censurados nos anos 70, né? Que a gente já falou aqui dos anos 70, não sei se vocês lembram, foi um momento político muito forte, em que ditadura se compõe, né? Por você ter esse grupo ou uma pessoa somente no poder, que é uma política extremamente autoritária, ela não permite a oposição, ela tem censura, ela tem violência, ela tem prisão, violência e morte da oposição, né? As vítimas da ditadura e os desaparecidos, né? Porque nunca acharam seus corpos, estão aí para dizer, né? Sobre a violência desse momento. E todas essas pessoas eram pessoas que eram contra a ditadura, que nem o Paulo Bruschi, né? Então, assim, a principal arte dele também é focada muito em instalações, montagens. A gente já vai ver um pouquinho, né? Sobre isso, sobre a arte dele. Então, bora lá. Ó, vou mostrar para vocês algumas obras dele. Essa obra eu gosto muito. Por que essa obra é a dele? É muito dadá. O que acontece? O Brunski colocou uma placa nele, toda, né, zoadinha, muito mal feita, assim e tal, e começou a andar por Recife, escrito assim: o que é arte? Para que serve? Começou a andar e parava nos lugares, e teve um momento aqui que ele fica como se fosse um manequim, né, de uma loja, senta, né, e anda, você vê as pessoas olhando dele. Por que essa obra dele, que é uma manifestação, na verdade, chama O que é arte, para quem serve? Ela tem em 78. O que acontece? Ela é uma performance. Ele vai colocar a própria profissão em questão, porque muita gente pergunta para que serve a arte. Muitos de vocês devem perguntar, né? Mas por que foi criada essa aula de eletiva? O que eu tenho que fazer, né? Obra de arte, eu vou conhecendo esses artistas. Bom, ó, essa obra tem tudo a ver com essa eletiva. Porque talvez a gente tenha que sair um pouco, né, da noção de que a obra de arte brasileira, né, a gente acaba conhecendo muita obra de arte do mundo todo. Por que a gente não conhece a nossa? E outra coisa, por que a gente só conhece, por exemplo, né? Por que a gente conhece coisas do carnaval, do funk? Por que será que a gente conhece cartunistas brasileiros, além do Maurício de Souza, da Turma da Mônica? Ou vocês já pararam para pensar que se a gente conhece escultores realmente brasileiros, outros pintores que não sejam tão famosos como a Tarsila ou o Cândido Portinari, né, que tem essa grande manifestação e que são considerados tão, né, nossa, o ápice da arte brasileira, que está até lá em Brasília, né? Está nas principais instituições, né? Ou prédios da política brasileira, né? Está lá no Palácio do Planalto, está no Palácio da Alvorada, né? O Brunski vem falar aí sobre isso, né? E a arte do brasileiro que está aqui, ó, no dia a dia, né? E a arte das outras pessoas, e as manifestações, né? E de cada um que vive todos os seus dias, vai trabalhar muito mais. Isso também não pode ser arte? A gente também não pode ser artista, né? Eu acho que o Brunski, por exemplo, veio muito para discutir, se aproximar muito, por exemplo, do rap ou do funk no Brasil, né? Por que muita gente questiona se o rap e o funk não são músicas, né, tipo, que deveriam ser tocadas ou cantadas, né? Por que essas músicas não são de valor? Acho que a questão são essas, né?
E por que a gente conhece eles, mas não conhece a arte brasileira, a arte plástica brasileira sobre isso? Então ele vem com essa performance em Pernambuco para poder criticar tudo isso, né? O que é arte, né? O que é arte para você, né? Você consome arte, né? Será que a gente só consome? A arte pode ser consumida para a gente, né? Da sociedade que está no dia a dia trabalhando, está no dia a dia, né? Das ruas, ela pode ser consumida por nós também. E essas são as questões. Gosto muito dessa obra do Brunski também, que ela chama Limpos e Desinfectados. É uma fotografia de dois homens, se vocês virem, né? Chama, né, tá com a placa como se eles tivessem desinfetado, que nem sofás, né? E tá em inglês também, Clean and Disinfected, né? Eu acho que essa obra ela é muito, ela sempre foi de muito incomodar, né? Tipo, por que que vem dois homens claramente tipo, simples, não tem, eles não se vestem como a elite brasileira, né? Dois homens barbudos que estão bem vestidos, estão limpos, né? Mas não fazem parte, claramente faz parte de uma classe mais baixa no Brasil. Mas para montar, ó, eles estão limpos e desinfectados. Isso refere-se muito a um objeto, tipo, essas pessoas, elas deixam a humanidade delas e se tornam objetos. Né? Essa obra foi feita depois da ditadura militar, já em 87, eu já tinha um aninho, gente, ó. E ela tá no... Mas é uma obra muito legal e ela tá no Museu de Arte Moderna, da Luiz Magalhães, que é uma MAM, tá? Ela é uma fotografia, né, em preto e branco, como vocês podem ver. E é isso, tipo, o quanto incomoda vocês isso? O que vocês sentem quando vocês não sentem nada, tipo, nada disso diz alguma coisa para vocês essa obra, né? Limpa e tá desinfectado? Vocês imaginam isso para uma pessoa? E se falam isso para uma pessoa hoje em dia, o que significa isso? Você fala isso para as pessoas todo dia? Você fala isso na sua casa? Se falassem isso para vocês, né? Se vocês tivessem que ser rotulados, que estão limpos e estão desinfectados, o que vocês imaginariam? Gente, é muito questão de pensar. Essa obra do Brunski, ele é de 75, durante a ditadura, que chama Anonymous, né? Tá em inglês anônimo e significa anônimo. São fotografias de pessoas, né? Vocês podem ver, vocês não são da época, mas antigamente, não sei se vocês já conversaram com alguém, as fotografias, elas não eram digitais. As fotografias, elas eram, né, se chama mecânicas, né? E aí era necessário fazer um negativo da fotografia. Elas tinham que, né, elas eram queimadas no filme. Você criava o negativo dessa fotografia e depois você transformava esse negativo num positivo. Daí são aquelas fotos antigas. Esse aqui são de negativos, né? Por que se chama anônimos, né? Quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas têm um número, você vê que elas estão bem vestidas. Antigamente também para identidade, carteira de trabalho, a gente tirava foto com um número que era a nossa data, né? Tipo, por exemplo, estou tirando hoje 7/7/2020, você colocava a data, né? Isso era muito para mostrar, a gente se vestia muito bem para tirar uma foto de documento, né? Por quê? Por que a gente se vestia tão bem para, né? Era aquele momento, muitas vezes, em que muitos brasileiros só tinham essa foto na vida inteira. A gente vive um Brasil em que é isso. Hoje, que é um Brasil de consumo de fotografia em todo lugar, nos anos 70, muitas vezes, muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas ou pessoas afastadas dos centros, só tinha uma foto a vida inteira. Essa foto, muitas vezes, era só da identidade, né? Então, é uma questão disso. Essas pessoas, elas eram anônimas. É uma grande massa, né? Um grande grupo em que elas têm cara, elas têm nome, elas têm identidade, mas quem são elas realmente, né? Nesse mundo. Então, a gente tirava várias, né? Quando eu era criança, eu tinha bem menos fotos que hoje. Perguntem para os pais de vocês, para os avós de vocês, se eles tinham muita fotografia quando eram mais novos. Se era comum eles fotografarem, né, tirarem foto da família, tirar foto da gente, o quanto era caro
tirar uma foto, né? Ou até hoje, quanto nós somos anônimos dentro, no meio da multidão, né? Nos nossos bairros, né? Quem que é a gente? É muito, acho que pode dizer muita coisa essa obra também. E por fim, né? Ele tem bem mais obras. Se vocês quiserem, procurem mais obras sobre ele. Isso aqui é só para dar um gostinho. Obras do Bruns tem esse chama Tiro ao Alvo. Eu acho essa para mim é uma imagem que ela é bem complicada, porque ela foi feita nos anos 80, em que, eu não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é uma placa, isso aqui, pessoal, é uma placa que você pratica tirar ao alvo, você pratica para atirar, né? E se você vê, né, ele tá nessa palavra aqui, ó, deteriorável. E ele foi produzido nos anos 80, em que a gente descobre nos anos 80 já que tem muita morte da oposição, da resistência contra a ditadura. Se vocês veem aqui, ó, várias pessoas, né, vários negativos de pessoas, né, em que é isso. Tipo, as pessoas, a gente mostra que a gente né, a gente tem uma história, a gente sempre para pensar que a gente tem uma história, mas vocês já pararam para pensar que a gente pode ser um anônimo dentro, né, mais uma vítima, né? Eu acho que essa obra, ela, pô, se eu colocasse para vocês essa obra agora, colocasse a foto de todas as pessoas, por exemplo, que foram vítimas, né, de troca de tiro de policiais ou que foram vítimas, né, por exemplo, de racismo no Brasil, olha isso. Essa obra é tão atual e eu acho que ela vai continuar atual, infelizmente, por muito tempo. A questão da gente discutir, né? Se uma foto de alguém que a gente conhece não pode estar aqui, ser um desses, né? E se nós somos deterioráveis, nós somos, né, fáceis, nós somos alvos fáceis, né, nesse mundo por aí. Então, acho que é uma questão de perguntar, né, de ver, né, disso. E para mostrar para vocês que, por exemplo, tudo isso pode ser arte mesmo. Ele fez isso para protestar. Ele fez isso para falar, né, sobre os desaparecidos, né? Quem que é o próximo alvo da ditadura? Hoje a gente pode questionar quem que é o próximo alvo, né, de trocas, né, de tiros, quem que é o próximo alvo, né? Então, vocês vivem esse medo? Eu vivo esse medo, né? Tipo, esse medo é um medo constante, em tempos em que a gente, né, pode falar, por exemplo, sobre o desarmamento, né, ou sobre o armamento nesse momento, né? Acho que são que ó, é os anos 80, já faz tipo 30 anos, muito mais de 30 anos, 40 anos, e a gente pode discutir isso agora. Então, eu acho que é uma obra dele muito atual e para mostrar para vocês que não só o nosso corpo pode ser uma forma de protesto, mas coisas que a gente tem em casa, coisas que a gente pode mostrar. Solta a criatividade de vocês mesmo. Por isso que a atividade dessa semana vai precisar da família, gente. Né? Eu quero que vocês produzam, né, cartazes, que nem da primeira obra do Bruschi, em que vocês e sua família protestariam ou questionariam as coisas. O que vocês questionariam na sociedade hoje em dia, né? O que vocês se perguntariam? Por quê? Por exemplo, ou vocês têm alguma frase de protesto, né? O que vocês querem saber, né, hoje em dia? A gente não pode, eu ia chamar vocês para fazer um protesto, né, na rua, mas a gente não está podendo fazer agora, porque agora é a hora de ficar em casa e é a hora da gente se cuidar, porque senão a gente não sai disso aqui nunca, né? Então, fotografe com essas placas, com esses cartazes, com a sua família. Mas assim, e eu vou dar uma, já, né, não pensar vocês. Quando vocês fotografarem a si, a família de vocês, vocês têm que pensar também como é que o jeito de posar pode ser uma maneira de protestar, uma maneira de repensar. Você viu, né? Como que o Brunski, né? Tem um momento que ele estava numa vitrine, tem um momento que ele está sentado, relaxado na cadeira, né? Como que é isso? Como é que vocês vão mostrar? Como que vocês querem mostrar
esses cartazes, né? Essas perguntas de vocês. É por um selfie, né? Aqui, ó, tirando um selfie. É uma foto de família, todo mundo juntinho, igual, fazendo assim. É uma foto de protesto, gritando, né? É para vocês pensarem que o nosso corpo também, ele é uma ferramenta para a gente protestar. E ele é uma ferramenta para arte, tá? Então, gente, façam isso. Chama a família para trabalhar na atividade, que eu espero vocês na próxima semana, gente. Pensem em todas essas questões, né? Sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. E a gente volta na próxima semana. Beijo para vocês, pessoal.